A paz no Oriente Médio é o santo graal da política externa. Em 7 décadas desde a criação de Israel, só Egito e Jordânia firmaram tratados de paz. Em setembro de 2020, Israel firmou os históricos Acordos de Abraão com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein na Casa Branca. Este momento inédito não só começou a normalização das relações públicas e a instauração da paz, mas também propiciou mais acordos entre Israel e outras nações árabes e muçulmanas. Os Acordos de Abraão foram seguidos quase imediatamente pelo Sudão e Marrocos, que aderiram ao acordo em poucas semanas. Assim, israelenses podem finalmente voar para Dubai, Khartoum e Abu Dhabi. Talvez uma casa Chabad em Teherã seja a próxima. Mas como surgiu esse acordo? Quem estavam na mesa de negociação e quais obstáculos tiveram que vencer para concretizar esse sonho? Desde 1948, Israel enfrenta invasões de nações vizinhas. Desde sua fundação até a Guerra do Yom Kippur, em 1973, Israel frequentemente guerreou com a Síria, Jordânia, Egito e outros países, num conflito conhecido como árabe-israelense. Israel progrediu enormemente ao firmar acordos de paz com o Egito em 1979 e a Jordânia em 1994. Contudo, em 2002 a Iniciativa de Paz Árabe uniu os países árabes contra outros pactos de paz, alegando que a paz só seria possível quando Israel aceitasse voltar às fronteiras pré-1967 e resolver o conflito com os palestinos. O processo de paz ficou em impasse até 2019, quando representantes de Israel e dos Emirados Árabes Unidos passaram a se reunir secretamente devido a preocupações com a influência iraniana na região. Em junho de 2020, Yusuf El-Oteba, embaixador dos Emirados Árabes nos Estados Unidos da América, criticou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em um artigo de opinião em jornal israelense por cogitar a anexação da Cisjordânia. Ele deixou claro: é anexação ou normalização. Normalização é oficializar a relação pacífica deles. A palavra-chave normalização não tinha sido tão proposta publicamente antes. Após essas declarações, funcionários americanos facilitaram o diálogo entre as duas nações. Em 13 de agosto de 2020, Estados Unidos da América, Israel e Emirados Árabes Unidos declararam em um comunicado conjunto a intenção de firmar um acordo de paz. Logo após o anúncio do acordo com os Emirados Árabes Unidos em agosto, os funcionários do Bahrein contataram a Casa Branca para serem os próximos. Após 29 dias, o rei Hamad bin Nisa al-Khalifa anunciou que o Bahrein intermediou um acordo parecido com Israel. Embora Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, primeiro presidente dos Emirados Árabes Unidos, tenha classificado Israel como inimigo em 1971, houve indícios de relações econômicas e diplomáticas secretas nos anos recentes. O Bahrein, por outro lado, mantém laços informais com Israel há mais de 20 anos. Devido ao crescente desconforto com a agressão iraniana no Golfo Pérsico, essa relação tem se fortificado constantemente na última década. Os acordos são mais sobre o reconhecimento oficial e estabelecimento de relações do que simplesmente deixar de lado diferenças pela paz. Líderes do Sudão e Israel iniciaram conversas sobre normalização em fevereiro de 2020. Iniciou com a liberação do espaço aéreo sudanês para aviões israelenses. Em maio, israelenses enviaram uma equipe médica para auxiliar a diplomata sudanesa Najwa Gadaldan, responsável pelas negociações entre Sudão e Israel. Gadaldan, infelizmente, perdeu a luta contra a doença e não viu os resultados de seu trabalho quando o Sudão aderiu ao Partido da Paz em 23 de outubro de 2020, tornando-se a terceira nação a se juntar aos Acordos de Abraão. De certa forma, o Sudão é uma conquista ainda maior. O país, com laços com o Irã, foi classificado pelos Estados Unidos da América como patrocinador estatal do terrorismo. Israel afirmou que estava auxiliando o Hamas a contrabandear armas para Gaza. Em 2016, o Sudão rompeu relações com o Irã e cessou o contrabando de armas para Gaza. Isso aliviou muito as tensões entre os dois países. No Marrocos, a presença judaica é centenária. Notavelmente, após a expulsão dos judeus da Espanha, comunidades fugiram para a nação norte-africana. Nos anos 40, cerca de 250 mil judeus, 10% da população, viviam no Marrocos. Quando Israel proclamou independência, tumulto estourou no Marrocos. Os judeus fugiram em massa do Marrocos devido a perseguições como boicotes e tumultos. Marrocos e Israel estabeleceram relações diplomáticas após os acordos de Oslo nos anos 90, mas esses laços desfizeram-se com o início da Segunda Intifada em 2010. Mas as relações informais continuaram, e os israelenses ainda podiam visitar em tours organizados.
Em dezembro de 2020, os Estados Unidos da América reconheceram oficialmente as reivindicações de Marrocos sobre o Saara Ocidental rico em recursos, o que levou ao restabelecimento dos laços diplomáticos entre Marrocos e Israel. Assim, os Acordos de Abraão ganharam seu quarto membro. Mesmo com a instauração de uma paz ansiada, os tratados geraram reações intensas, algumas de louvor e alegria, mas também de ceticismo e condenação aberta. Em Israel, legisladores de esquerda, incluindo Yair Lapid, apoiaram o acordo, enquanto alguns da direita, como Naftali Bennett, do partido Yamina, mostraram reservas, acreditando que o acordo impediria a anexação total da terra de Israel. Opiniões divergentes revelaram que a solidariedade entre nações árabes muçulmanas não é tão uniforme quanto o mundo poderia pensar. Um artigo do New York Times retratou a divisão entre os que querem superar o passado e os que permitem que ele prejudique o futuro, notando que os Emirados Árabes Unidos buscam progredir enquanto o Irã se opõe a isso. A Arábia Saudita aprovou tacitamente o acordo, e a Liga Árabe, composta por 22 estados árabes, não o condenou formalmente. A ausência de condenação da Liga Árabe gerou protestos da Autoridade Palestina, levando o ministro das Relações Exteriores, Riyad al-Maliki, a renunciar à presidência do Conselho da Liga. Palestinos na Cisjordânia e Gaza contavam com apoio e solidariedade de outras nações árabes e muçulmanas para pressionar Israel. Os Acordos de Abraão frearam a anexação da Cisjordânia por Israel, deixando os palestinos na mesma situação de sempre, porém com um temor acentuado de uma legitimação da soberania israelense sobre a Cisjordânia, transformando-os em moeda de troca. Desde a fundação, Israel esteve isolado de vizinhos devido a uma barreira de agressão, violência e ameaças de boicote econômico. Com os Acordos de Abraão, parece que as atitudes no mundo árabe estão finalmente mudando. A Arábia Saudita não assinou, mas pode vir a fazê-lo eventualmente. Se as normalizações com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos prosseguirem e as relações prosperarem, quem sabe quais serão os próximos países? Uma futura coalizão israelense-árabe pode até pressionar o Irã a ir à mesa de negociações, trazendo verdadeiramente a paz para a região.